te agradecendo por esses jovens que estiveram aqui na frente agora, Pai, e querendo entregar, Pai, o preletor nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa estar, Pai, capacitando, Pai, e que a vida dele possa estar sempre diante de Ti, Senhor. Amém. Te adoramos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado, Pai. Amém. 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 Irmãos, graça e paz. Nós queremos cumprimentar todos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e convidar que abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 3. Primeiro Reis, capítulo 3, do versículo 5 a 13. 1 Reis, capítulo 3, 5 a 13. Primeiro Reis, capítulo 3, versículos 5 a 13. Todos nós encontramos? Primeiro Reis 3, 5 a 13. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este povo grande? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas, não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Vamos orar mais uma vez? O Romulo orou por mim, mas eu queria que você fizesse uma oração nessa hora, e que você pedisse a Deus: Deus, fala comigo nessa noite. Esquece a segunda-feira. Eu estava ali atrás olhando para a vida dos irmãos, e eu conheço algumas das lutas de alguns irmãos, e pedindo: Deus, abençoa. Só o Senhor pode abençoar todos com a mesma palavra. Então peça a Deus, faça uma oração nessa hora, pedindo: Deus, fala comigo nessa noite. Queria que você fizesse essa oração. Vamos ter um momento assim. Não vamos lembrar da segunda, não vamos lembrar daquele problema que tem que resolver durante a semana. Vamos pedir: Deus, fala comigo nessa noite. Eu creio muito, irmãos, na palavra de Deus, e creio que você pode sair daqui hoje com a solução. Eu creio que hoje pode ser um dia diferente para a sua vida, um divisor de águas. Peça a Deus que faça isso. Deus, o Senhor conhece a minha vida e sabe o quanto eu confio na tua palavra, não na minha, mas na palavra do Senhor. E eu quero ser apenas nessa noite um instrumento do Senhor. A minha palavra não tem poder nenhum sobre a vida dos meus irmãos, mas a palavra do Senhor é poderosa, Senhor. E a tua palavra diz que ela não voltará vazia, por isso me dê graça para transmitir com fidelidade. Porque essa mesma palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e seguem os teus caminhos. Eu creio no Evangelho do Senhor, que é poder do Senhor para a salvação. Ó Deus, e nessa hora nós pedimos: fala conosco, Deus. Que esse dia seja um dia
especial para as nossas vidas. O Senhor conhece a vida de cada um, a luta de cada um, a necessidade de cada um, e eu te imploro no nome de Jesus Cristo que o Senhor visite cada um na sua necessidade. Que teu Espírito Santo possa agir, porque eu não tenho capacidade nenhuma de converter, de transformar ninguém, mas eu me coloco na dependência total de Ti, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito possa agir de maneira muito especial em cada um, e continuar agindo, a começar na minha vida, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, eu tenho tentado, através das últimas mensagens, demonstrar para os irmãos que é o Senhor que fez, é o Senhor que faz, e é o Senhor que fará toda a diferença em nossas vidas. Esse é o tema das últimas mensagens que eu tenho tratado com vocês. A diferença que Deus faz nas nossas vidas. Nós vimos isso na vida de José, nós vimos isso na vida de Abraão, nós vimos isso na vida do povo de Deus. Na mensagem passada nós tratamos do pecado de Acã. O povo de Deus tinha ido guerrear, tinha vencido Jericó, pegou uma pequena cidade chamada Ai e não conseguiu vencer aquela cidade porque tinha pecado no meio do povo de Deus. E Josué, sem saber do pecado de Acã, se coloca de Deus em oração, suplicando, sem entender o que estava acontecendo, e Deus disse: Josué, para de orar, tem pecado no meio do povo de Deus, resolva o problema do pecado, eu não quero te ouvir. Pecado resolvido, vitória garantida. Capítulo 8. Hoje eu quero olhar para esse momento da vida de um servo de Deus chamado Salomão. No momento em que Deus pergunta para ele: o que você quer? Qual o seu pedido? Essa oração que Deus teve prazer em atender. A Bíblia diz, irmãos, que nós não sabemos orar como convém. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo, por causa das nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas não somente o Espírito Santo, diz a Bíblia que Jesus, aquele que viveu por nós, morreu por nós, está à direita de Deus e intercede por nós. Tamanha a nossa necessidade de comunhão com Deus. E essa Bíblia diz para nós que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E nós podemos aprender com essas orações registradas na Bíblia. Nós precisamos olhar para essas orações e aprender com elas, aprender com essas orações que esses homens do passado fizeram. Um dia os discípulos de Jesus perguntaram assim: Senhor, pediram a Ele, né? Ensina-nos a orar. E aí Jesus disse assim: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus ensinou os seus discípulos então a orar. Ele disse para eles: quando for orar, não fica orando de vãs repetições, repetindo. Eles achavam que por muito repetir conseguiam dobrar Deus, né? Não, Jesus falou assim: não precisa ficar fazendo isso. E Jesus, irmãos, é o nosso maior exemplo, o maior modelo de oração. E sabe o que me chama a atenção quando a Bíblia aponta Jesus como o maior modelo e exemplo de oração? É que Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele e orava. Ele não orava para descobrir a vontade de Deus. Ele não orava diante de Deus com uma lista de supermercado. Porque oração para Jesus é muito mais do que apresentar pedidos. E olha que a oração tem o seu local, tem o seu lugar de pedir. Nós vimos Salomão aqui pedindo. Mas oração, acima de qualquer coisa, irmãos, é comunhão com Deus. É estar aos pés do Senhor Deus, conversando com Ele, abrindo o coração para Ele. E é isso que Jesus fazia o tempo todo. Jesus tinha alguns momentos que Ele se retirava. E às vezes nós precisamos. Às vezes nós precisamos ter um tempo e parar um pouquinho para ter um momento de comunhão com Deus. Isso não quer dizer que você não pode orar quando você estiver andando de bicicleta, de carro, a todo momento da sua vida. Porque a Bíblia diz: orai sem cessar. Não é isso? Mas Jesus então é o maior exemplo de oração para nós. O texto de hoje então relata uma oração de um servo de Deus. Quem é esse servo de Deus? Salomão. Quem é Salomão? Salomão é filho do rei Davi, o famoso rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele homem que conquistou tantas coisas,
Aquele homem, como lemos na liturgia hoje, escreveu tantos salmos de adoração ao nosso Deus, de quebrantamento, de confissão de pecados. E essa oração ela foi registrada num momento muito tenso na vida de Salomão. Salomão tinha acabado de ser rei de Israel. Ele tinha acabado de receber o maior título da nação, assumir o lugar do seu pai Davi. Mas era um momento muito complicado no reinado, porque o irmão de Salomão tentou ser rei à força, um homem chamado Adonias. Tentou fazer ali uma jogada para ser rei à força, e havia muitos problemas na casa de Davi. Nós sabemos que depois do pecado de Davi com Batseba, teve consequências terríveis. Difícil demais aconteceu na vida do nosso rei Davi. E nesse momento em que Salomão agora é rei, Deus pergunta para ele, e olha essa pergunta: pede-me o que queres que eu te dê. Pede-me o que queres que eu te dê. O que você responderia se Deus falasse com você assim: pede-me o que queres que eu te dê? Talvez a gente iria chegar para Deus e falar: Deus, eu preciso de saúde. Um outro poderia pedir assim: eu preciso de paz. Eu conheço uma pessoa em Itaperuna muito bem sucedida, mas ela falou comigo assim: eu não tenho paz, Bruno. Tem tudo menos paz. Tudo que eu quero eu tenho, mas não falta paz ainda na minha vida. Ou quem sabe você poderia pedir assim: prosperidade. Prosperidade. Ou quem sabe também a conversão dos familiares. Quem sabe, uma coisa muito boa também. Mas você já imaginou que a sua vida pode tomar um outro rumo nessa noite, através de uma resposta de Deus em oração? Eu não queria que a gente saísse daqui essa noite sem orar, não. Nós vamos ter um momento final de oração aqui. E eu acredito que Deus pode dar um rumo diferente à nossa vida, através de um pedido de oração. Salomão fez um pedido que agradou ao Senhor Deus. E orar é algo que alguém já disse que é o pulmão da nossa vida, é o respirar nosso. Sem respirar ninguém consegue sobreviver. Agostinho, não aquele Agostinho Carrara, mas o Agostinho teólogo, ele diz o seguinte: toda a minha esperança se fundamenta na tua misericórdia. E olha o pedido de Agostinho: dá-me, Senhor, o que pedes, e pedes o que quiseres. Olha a profundidade dessa oração. Dá-me, Senhor, o que o Senhor quer. E pode pedir o que o Senhor quiser. Dá-me o que o Senhor quiser. Dá-me o que o Senhor quer. E pode pedir o que o Senhor quiser. E nós aprendemos, irmãos, a orar com a Bíblia. E aprendemos a orar também com esses homens. Mas algo que me chama a atenção nesse texto, nessa noite, e que para mim é fundamental, é que para orar nós precisamos ter uma percepção correta de nós mesmos diante de Deus. Quem sou eu diante de Deus? Quem é Deus? É fazer uma análise correta diante de Deus, e foi isso que Salomão fez. Olha aí o versículo 7, o que diz o versículo 7? Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. E olha a percepção que ele tem. Ele diz assim: não passo de uma criança, não sei como me conduzir. Vocês prestaram atenção no que ele está dizendo? Antes de pedir o que ele pediu, ele fala: Deus, eu não passo de uma criança, eu não sei como me conduzir. E ele é o rei de Israel, a pessoa mais importante de Israel. Diz para Deus: Senhor, eu não sou como um bebezinho, eu não sei caminhar, Senhor, eu não sei como me conduzir diante de situações. Isso, sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa senso de dependência de Deus. Isso significa humildade. Isso significa humilhação. Porque para orar você precisa se humilhar. Para orar você precisa se humilhar, não tem jeito. É por isso que esse mesmo Salomão, quando ele foi consagrar o templo, ele diz o seguinte: ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome
se humilhar e orar. Porque antes de orar eu preciso me humilhar. O arrogante não ora, vocês sabiam disso? O arrogante não ora, porque a ideia dele é que ele não precisa de Deus. Salomão, antes de apresentar o seu pedido, ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei como me conduzir. Para orar, irmãos, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. O Josemar Bessa diz o seguinte: o sinal mais óbvio do orgulho não é a vanglória, a falta de oração. Quanto mais uma pessoa está cheia de si mesma, menos ela ora, menos ela busca o Senhor. E Salomão aqui, ele faz uma análise sincera diante de Deus e diz: Deus, eu não passo de uma criança e eu não sei como me conduzir. Eu já disse aqui na igreja, irmãos, que Jesus um dia disse que para entrar no reino de Deus é preciso ser como criança. E ser como criança não quer dizer que criança é um anjo, não é isso. Uma criança é totalmente dependente dos seus pais. O Gabriel não sabe fazer a comida dele, o fogão vai fazer a comida dele. Ele é totalmente dependente do Rômulo e da Priscila. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: quem não for totalmente dependente de mim, não é apto para entrar no reino de Deus. É por isso que precisa ser como criança. E Salomão está dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei como me conduzir. Isso, irmãos, é depender de Deus. E quando nós oramos, a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer quem nós somos diante de Deus. Quem sou eu diante do meu Deus? Salomão não pediu assim: Deus, dá-me o que eu mereço. Salomão não pediu assim: Deus, seja justo comigo. Aliás, se você entender o que a Bíblia diz, você jamais vai pedir assim: Deus, dá-me o que eu mereço. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que toda alma que pecar deve morrer. Aí você pede: Senhor, dá-me o que eu mereço. Vai ser consumido na hora. Quem entende isso primeiro reconhece o que? As suas limitações. Quem sou eu, Deus? Sem ti nada posso fazer. Eu não sei caminhar, eu não sei me conduzir, eu sou como uma criança. Oração, irmãos, é um ato de humilhação de um pecador diante de um Deus bom, justo, misericordioso, todo-poderoso. Jesus um dia contou que 2 homens foram ao templo orar. E um, sabe como é que orava? Ele orava o seguinte: ele estava num lugar mais alto e ele orava e falava assim: Senhor, graças te dou que eu não sou como esse pecador que está aqui. Eu dou um dízimo, ele não dá. Eu faço isso, ele não faz. Eu sou muito melhor do que ele. O pecador lá de baixo, ele olhava para cima e dizia, batia no peito, nem olhava para cima. Diz a Bíblia que ele batia no peito e dizia assim: Deus, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. E sabe qual foi a palavra de Jesus para aquela situação? Todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Ele desceu justificado para casa. Irmãos, para orar, nós precisamos colocar uma dobradiça no pescoço. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. É por isso que aprendemos aqui com Salomão, primeiro, a reconhecer as nossas limitações. Salomão não disse assim: Senhor, eu não aceito. Senhor, eu determino. Senhor, eu ordeno. Não, Salomão chega para Deus e fala: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei como conduzir, eu não sei conduzir a minha vida. Salomão não pede riqueza, Salomão não pede poder, Salomão não pede saúde, nem a derrota dos seus inimigos. Seria normal, naquela hora, ele assumindo o reinado, dizer o seguinte: Deus, mata todos os meus inimigos, só quero amigos do meu lado. Muito pelo contrário, Salomão pediu: Deus, eu preciso de um coração compreensível para julgar o teu povo.
para discernir entre o bem e o mal. Irmãos, isso aqui é muito especial para nós. Salomão pediu sabedoria. Salomão pediu discernimento entre o certo e o errado, e Deus se agradou desse pedido. Ele estava diante de um grande desafio, ser rei em Israel, e ele pede então: Deus, eu preciso de discernimento, eu preciso saber de maneira clara aquilo que é errado e aquilo que é certo, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Eu preciso disso, Senhor, porque eu estou diante de um grande desafio, e eu sou como uma criança, e a criança geralmente não sabe o que é certo e o que é errado, irmãos. E ele então pede a Deus sabedoria, e diz a Bíblia que Deus não deu a ele apenas sabedoria, Deus deu a ele riquezas, poder, um pedido que agradou o Senhor. E o texto diz assim: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti haverá. Deus deu a ele sabedoria, inteligência, poder. Deus teve prazer em abençoar Salomão. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, e a palavra galardoador ali é um Deus abençoador, um Deus que abençoa mesmo que seus filhos não mereçam. Quer um exemplo simples que significa essa palavra galardoador? O pai que chega para o filho e fala assim: filho, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Passar de ano é obrigação do filho, irmãos. O filho, quando passa de ano, é nada mais do que a obrigação dele. Mas o pai, que gosta de abençoar, que já estava com vontade de dar a bicicleta, ele fala: aqui é a bicicleta. Nós não merecemos nada de Deus, mas Deus gosta de nos abençoar. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. É por isso que ele disse assim: se vocês que são maus, quando um filho de vocês pede um pedaço de pão, vocês dão cobra para eles? Não fazem. Se vocês são maus, quanto mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas aos vossos filhos. Deus tem prazer em nos abençoar. E diz a Bíblia que esse homem foi tão sábio, mas tão sábio, que ele escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Salomão teve uma sabedoria tamanha que construiu aquele famoso templo de Salomão. Não é aquele de São Paulo, não. O templo mesmo. São Paulo é brincadeira. Irmãos, diz a Bíblia que uma rainha chamada Rainha de Sabá, ela ficou sabendo da sabedoria de Salomão, e ela caminhou aproximadamente 78 dias para fazer perguntas para Salomão. E sabe, na cabeça dela, quando ela chegou, ela disse: vou fazer só perguntas difíceis. Mas Salomão diz assim: não achei nada difícil, foi tudo muito fácil de responder. E diz a Bíblia que ela ficou fora de si diante das respostas que Salomão deu para aquela mulher. Tamanha a sabedoria que Deus deu para aquele homem que um dia pediu: Deus, eu preciso de discernimento. Um dia, 2 mulheres levaram uma causa diante dele. As 2 tinham seus filhos, bebês ainda, e elas dormiam juntas, né, na mesma casa, e uma dormiu em cima da criança e a criança morreu. O que ela fez? Quando ela percebeu que o seu filho estava morto, ela pegou o seu filho e trocou no filho vivo. Quando a mãe acordou, viu que aquele filho morto não era dela, falou assim: olha, esse filho aqui não é o meu não. Aí ela falou assim: não, é o seu sim. Aí ficou naquela briga: é meu, vamos levar para Salomão. Quando chegam com aquela criança viva diante de Salomão, Salomão vendo aquela briga de 2 mães, ele sabia que as 2 não poderiam ser a mãe do garoto, é uma só. Salomão então pede uma espada, faz o seguinte: traz uma espada, eu corto a criança no meio e dou a metade para cada uma. Quando a mãe verdadeira viu que Salomão pediu a espada e falou que ia cortar a criança no meio, ela falou assim: não, eu prefiro que essa criança continue viva, dê o meu filho para ela. E Salomão falou assim: você que é a mãe, você que é a mãe, você preferiu o seu filho vivo sendo cuidado por outro, do que ter o seu filho morto, e a outra não estava nem aí, pode matar mesmo, ela já tinha perdido um. E eles ficaram assim, de queixo caído com Salomão. Tamanha a sabedoria. Mas esse homem escreveu Provérbios. O livro de Provérbios, não todo, mas boa parte do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. E eu queria te encorajar a ler. Leia o livro de Provérbios. Provérbios como esse aqui, assim, ó: não te glories no dia de amanhã. Sabe por quê?
porque não sabe o que trarás à luz amanhã. Quem te garante aqui que o amanhã vai ser para nós? Quem garante? É por isso que Jesus diz que a gente não deve ficar ansioso com o dia de amanhã. Basta o seu dia com o seu próprio mal. Ele não dá força para a gente para viver o amanhã. As misericórdias se renovam a cada dia. Amanhã é um outro dia. Foi ele que diz que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu, irmãos. Há tempo de chorar. Sabia que há tempo de chorar? Eu já disse isso aqui na igreja. Quando alguém estiver chorando, você não fala para a pessoa assim, não chora não, Deus está no controle, não fala isso não. Sabe o que a Bíblia diz? Chorai com os que choram, e se alegrai com os que se alegram. A pessoa precisa chorar às vezes, mas há tempo também de abraçar. Há tempo que um abraço faz toda a diferença. Há tempo também de sorrir. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse sábio Salomão escreveu essas coisas para nós. Ele diz assim, aquele que paga o bem com o mal, sabe o que acontece com ele? O mal não se apartará da sua casa. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos que vencer o mal com o bem. É ele que diz que na nossa vida muita coisa é correr atrás do vento. Pega o vento pela nuca, você consegue. Você vai correr a vida inteira. É ele que disse, irmãos, que é melhor estar num lugar de luto às vezes do que numa festa. Porque no luto, quando tem um caixão aqui, nós refletimos sobre a vida. Na festa está tudo beleza, maravilha. Mas quando você vê alguém esticado, você fala, olha, e agora para essa pessoa? Acabou. Tantos planos, tantas coisas. E aí nós refletimos na vida. É ele que diz assim para os filhos que estão aqui nessa noite, filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixe a instrução da tua mãe. Ah, irmãos, quanto tempo eu perdi na minha vida correndo atrás do vento. Se tivesse escutado meu pai e minha mãe, eu teria evitado muita coisa na minha vida, muita coisa. Porque diz assim, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Mas ele diz também para as irmãs, as mulheres que estão aqui, diz o seguinte, a mulher sábia, o que ela faz? Ela acaba com a casa, não é isso? Não, a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, ela consegue destruir. É ele que diz para nós também, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem anos dos quais você não tem prazer. E tem um provérbio que eu gosto demais, que diz assim, não responda o tolo com igual tolice, do contrário você se igualará a ele. Esse provérbio para mim é muito especial. Ele fala assim, não responda ao insensato segundo a insensatez dele. Aí no versículo seguinte, sabe o que ele diz? Responda ao insensato segundo a insensatez. Então há um momento que você tem que você não pode responder o tolo, mas há um outro momento que você precisa responder o tolo. Você precisa de pedir a Deus o quê? Discernimento. Será que essa pergunta merece uma resposta ou não? É isso que Salomão está dizendo. E ele diz o seguinte, agora para os preguiçosos, vai ter como uma formiga, ó preguiçoso, e considera os seus caminhos de ser sábio. Irmãos, a formiga nos ensina de maneira muito especial. Eu e o Dinho, quando eu tinha 5, ele tinha uns 8 anos, a gente ficava andando aquele espaço o dia inteiro até achar o buraco da formiga. E não tinha ninguém assim com alto-falante gritando, vamos gente, vamos, não, nunca escutei, ninguém gritando. Elas pegam uma folha, vão carregando e botando tudo dentro daquele buraco lá. Cedinho no serviço, trabalham. E o preguiçoso às vezes diz o seguinte, eu não vou trabalhar não, porque tem um leão lá fora que vai me morder. Aí Deus fala assim, olha, vai ter uma formiga o preguiçoso. É Salomão que escreveu assim também para nós, há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Existem caminhos, irmãos, cheios de flores, no final tem um cemitério esperando. E nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar um cuidado muito grande.
É por isso que Jesus disse: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse homem também escreveu: confia no Senhor de todo o teu coração e não confia no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. Cuidado em você confiar no seu próprio entendimento. Eu quero concluir e fazer algumas aplicações para nós. Esse homem foi extremamente abençoado por Deus, irmãos. Mas se você continuar lendo a história desse homem, você vai perceber que apesar de ser um homem tão abençoado por Deus, o final da sua vida não foi lá tão louvável. O seu coração enganou. Depois de experimentar tanta sabedoria de Deus, no final da sua vida ele estava vivendo como um tolo, como um insensato. É triste, mas às vezes isso acontece conosco. Depois de experimentar tanto de Deus, às vezes nós ficamos assim, meio perdido na caminhada. É por isso que a vida cristã, você não pode viver da experiência de ontem. Você tem que viver com Cristo hoje e tem que viver com Cristo amanhã, todos os dias. O maná que caía lá no deserto só se via por um dia, somente aquele da sexta-feira que valia para o sábado, mas todos os dias você tem que colher o maná. Nós temos que andar com Deus todos os dias. Quando Jesus pisou aqui nesse mundo, os religiosos da época pediram um sinal a Jesus e disseram assim: Senhor, dá-nos então um sinal de que Tu és o Messias. E ele então respondeu com as seguintes palavras: olha, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Aí Jesus termina dizendo o seguinte: eis aqui quem é maior que Salomão. Jesus está dizendo: olha, Salomão foi um grande homem, não foi? Vocês estão diante daquele que é muito maior que Salomão. Por isso, irmãos, que a mensagem da Bíblia não é siga Salomão, siga Abraão, siga Isaac, siga José. Não, a Bíblia vai apontar para um, que é para Jesus Cristo. É Ele que é, como diz as Escrituras, se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação, redenção. Para aquele que se glorie, glorie no Senhor. Nós estamos aqui nessa noite diante de alguém que é muito maior do que Salomão. Foi aquele que deu a sabedoria a Salomão. E eu quero te perguntar: como está o seu relacionamento com ele? Como está o seu relacionamento com aquele que é maior que Salomão? Você o conhece? Fonte de toda sabedoria e poder, nós cantamos às vezes, né? Seu nome é Jesus Cristo. Aquele que tudo foi criado por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque para ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele fez Salomão um homem muito sábio e pode mudar a nossa vida também. Eu pergunto mais uma vez: você já se relaciona com ele? Você já se arrependeu e entregou sua vida para Ele de todo o seu coração? Já o recebeu como Senhor e Salvador? Essa é a primeira mudança que precisa acontecer na sua vida, se ainda não aconteceu. Porque Ele é a fonte de toda sabedoria, santificação, redenção e justiça. A segunda pergunta e a segunda aplicação que eu queria fazer nessa noite, irmãos, é: o próprio Deus é o mais interessado em que os seus filhos sejam sábios. O próprio Deus. A Bíblia diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Deus não quer que os seus filhos fiquem andando como tolos. Ele quer que sejamos sábios, andando com prudência, remindo o tempo. Em outra parte das Escrituras ele vai dizer o seguinte:
não sejais como o cavalo ou a mula, que só obedece se colocar cabresto e freio. Irmãos, não é essa a liberdade que Cristo veio nos dar. Ele não quer que você só obedeça se puxar o freio para cá ou para lá, ou dar aquele estancão para trás assim. Já viu isso? Quando eu andava de cavalo, eu fazia isso às vezes, gostava de fazer o cavalo dar aquela lixada assim. Você ia correndo e dava aquele estancão na boca do cavalo e machucava a boca dele. Deus não quer assim, irmãos. Não sejais como o cavalo ou a mula. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Cristo, que é a nossa sabedoria, não quer que sejamos tolos. Terceira aplicação que eu queria fazer, irmãos, é: conhecimento pode vir de livros, mas a sabedoria, a verdadeira sabedoria, só Deus pode nos dar. Conhecimento se adquire numa faculdade, até seguindo alguém que tem muito conhecimento e pode passar muito conhecimento. Na sabedoria popular, se você colocar lá na internet, o famoso Google, se você colocar lá a diferença entre sabedoria e conhecimento, vai dizer o seguinte: conhecimento é você saber que o tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar ele na salada de fruta. A Bíblia diz que existe uma sabedoria que ela é terrena, animal, demoníaca e que não vem de Deus. Sabe que sabedoria é essa? É a sabedoria que produz arrogância. É a sabedoria que produz orgulho. É a sabedoria que gosta de humilhar o outro. É a sabedoria que quer provocar inveja. É a sabedoria que quer provocar disputa, confusão. Essa sabedoria, ela não vem do alto, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Não é essa sabedoria que Deus quer que os seus filhos tenham. Sabedoria para ficar disputando. Oh, irmãos, quem que conhece mais, isso só produz arrogância. Na verdade, isso vem do coração arrogante, que quer produzir inveja. A sabedoria do céu, diz a Bíblia, que ela é pura primeiro, depois ela é pacífica, ela é bondosa, amigável, cheia de misericórdia, livre do fingimento. Essa é a sabedoria de Deus, porque é a própria vida do Senhor Jesus Cristo em nós. Não é aquela sabedoria animal, demoníaca, terrena. E o mais interessado que sejamos sábios é o próprio Deus. E este Deus, na sua palavra, diz o seguinte para nós nessa noite: se algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. O contexto que Deus disse isso é no contexto de tribulação. Porque no meio das tribulações nós precisamos de sabedoria, não precisamos? Porque a gente não consegue enxergar nada. Mas tem outros textos que falam de sabedoria. Se alguém de vós aqui nessa noite precisa de sabedoria, peça a Deus. E eu sei, irmãos, que eu e vocês também enfrentam situações difíceis. Tem situações difíceis, situações complicadíssimas, na família, por exemplo, a resolver, situações que o dinheiro não resolve. Existem situações na nossa vida que o dinheiro não acrescenta em nada. Uma conversa com a esposa, uma conversa com o marido, uma conversa com o filho conversar com o pai, são situações complicadíssimas. No trabalho, existem situações no trabalho, e eu trabalho, e os irmãos também têm o seu trabalho, sabe que é difícil de resolver. Um colega de trabalho, o patrão, o funcionário, e na igreja também. Na igreja também nós enfrentamos situações difíceis. Na escola, na faculdade, situações essas que só a sabedoria de Deus para nos orientar.
Você precisa dessa sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus. Nós vimos que esse pedido agradou a Deus, foi da vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus, irmãos, não é pedir a Deus aquilo que nós desejamos, mas é perguntar a Deus: o que o Senhor deseja para a minha vida? O que será que Deus deseja para você? Pare e pense um pouquinho. O que será que Deus gostaria que você pedisse a Ele hoje? Nesse momento que você está vivendo, da sua vida, das suas lutas, o que será que Deus gostaria que você falasse assim: Deus, eu gostaria disso? Qual seria o pedido que Deus iria dizer o seguinte: eu não vou te dar somente isso, eu vou te dar mais, vou te dar outras coisas também. Qual é o seu pedido nessa noite para Deus? O que você vai pedir quando a gente terminar aqui? E eu queria te encorajar a fazer um pedido. Não queria que você saísse daqui sem fazer uma oração específica, não. Não gostaria. Mas antes de pedir, eu queria que você fizesse uma análise sincera diante de Deus. Se colocasse diante de Deus como Salomão se colocou e disse: eu não passo de uma criança, eu não sei como me conduzir, Senhor. É dizer: Senhor, eu não sei como resolver esse problema. Eu não tenho condições de resolver isso aqui. Salomão, depois de analisar, ele pede: Senhor, me dê sabedoria. Mas quem sabe você vai pedir assim: Deus, o que eu mais preciso hoje é ter a minha vida transformada. Quem sabe você vai pedir nessa noite: Senhor, o que eu preciso mesmo, a minha maior necessidade hoje é que o Senhor mude o meu coração. Quem sabe você vai pedir nessa noite: Senhor, o que eu mais preciso nessa noite é que o Senhor restaura a minha vida. Restaura a minha vida. Ou quem sabe restaura o meu casamento. Ou quem sabe restaura a minha comunhão com meu filho. Qual é o seu pedido? O que você vai pedir para Deus nessa hora? Eu quero te convidar a orar. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar juntos. Tenha o seu tempo com Deus. Peça a Deus, abre o seu coração, derrama o seu coração diante de Deus nessa noite. Diga para Deus o que você gostaria. Mas antes, faça essa análise. Quem sou eu diante de Deus? Quais são as minhas limitações? Eu também vou fazer o meu pedido, irmãos. Eu careço. Nós temos desafios todos os dias. São tantos desafios. Ó Deus soberano, Tu és o mesmo Deus que um dia apareceu para Salomão, Deus. Tu és o mesmo Deus sábio, justo, bondoso, amoroso, misericordioso. E pedidos foram feitos ao Senhor nessa noite. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Atende, Senhor, conforme a Tua boa vontade. Foi o Senhor que nos encorajou um dia a orar, a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Porque o Senhor um dia nos buscou primeiro. Porque o Senhor um dia tomou toda a iniciativa foi do Senhor, nós fomos atraídos pelo Senhor. Foi o Senhor que fez promessas gloriosas para as nossas vidas. Atende, Senhor, conforme a Tua boa vontade. Nós não merecemos, mas nós confiamos na Tua infinita misericórdia
desse Deus abençoador, desse Deus galardoador, desse Deus que tem prazer em abençoar o seu povo. Existem situações difíceis na nossa vida, Senhor, e o Senhor sabe. E eu sei também que às vezes o Senhor permite situações assim para que nós possamos nos humilhar diante do Senhor e pedir a sabedoria do Senhor. E nós suplicamos por essa sabedoria, Senhor, por esse discernimento que só o Senhor pode nos dar. Dá-nos um coração sábio na Tua presença. Sabedoria no falar, Deus. Quantas vezes nós perdemos para nós mesmos, na nossa comunicação, na nossa maneira de falar. Oh Deus, muda. Sabedoria para resolver os problemas, sabedoria para ficar calado na hora que precisa, mas sabedoria também para falar na hora que precisa. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e atende, Deus, conforme a Tua boa vontade. Nós precisamos do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Poder sentar.